Olá, muchachos, muchachas, mais uma aulita de física. Hoje falaremos sobre pressão. Vai ser muita pressão essa aula. Que piadinha boa, né? Então, faremos hoje exercícios sobre pressão. E eu acredito que essa aula vai ser um pouco mais curta que as outras, porque vão ser só resoluções de exercícios. Então, bora lá. Primeiro exercício aqui, Enem de 2012, prova branca, questão 62. Então, bora ler. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então aqui está a figura, um esquema da ducha hidráulica, da instalação hidráulica. Então aqui teria a caixa d'água que fica lá em cima do teu prédio e aqui seria onde tu ia conectar o teu chuveiro para tomar o teu banho, certo? E ele quer saber o quê? O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Então ele quer saber qual a altura aqui, dentre essas distâncias aqui que ele está botando, corresponde a essa pressão mínima aqui, de 20 kPa. E, bom, a gente tem a equação aqui fundamental da hidrostática, e essa altura aqui é simplesmente a distância vertical entre dois pontos de um mesmo fluido, né? E, bom, qual é o fluido em questão aqui? É a água, né? Então a gente tem que calcular esses 20 kPa aqui, ele vai ser essa diferença de pressão aqui tem que estar aqui, né, na saída do teu chuveiro. Então, esse ponto aqui, em relação a... Tem que ter uma diferença de pressão de 20 kPa em relação à pressão atmosférica aqui nessa equação, que é aqui, certo? Do começo da onde está o nível da água lá em cima. Então, essa distância vai ser aquela que vai do topo da água aqui até onde sai o teu chuveiro, que é onde tem a água. De resto, vai ser outro fluido. Então, a altura correta é H3, letra C. Vamos para a próxima questão agora. Então, URGS 2019, questão 10, da prova de física. Em um tubo transparente em forma de U contendo água, verteu-se em uma das suas extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A figura mostra a forma como ficaram distribuídos a água e o líquido em cinza após o equilíbrio. Qual é aproximadamente o valor da densidade do líquido em gramas por centímetros cúbicos? Beleza. Então, o que a gente precisa analisar aqui? A gente sabe que em um mesmo fluido, numa mesma altura de um mesmo fluido, a pressão na mesma altura ela tem que ser igual, certo? Então a questão é justamente essa, para matar a questão é justamente essa. A gente sabe que aqui, ó, nessa linha aqui, a gente está no mesmo nível e a gente tem o mesmo fluido, que é a água. Então a pressão nesse nível aqui, certo? Tem que ser igual à pressão aqui. Então seria o mesmo que dizer que esses 6 centímetros aqui de altura, esse volume aqui que está no tubo, né, de água, que corresponde a uma altura de 6 centímetros, pensando só em altura, não em volume, né? Esses 6 centímetros corresponde a esse volume de água aqui, equilibraria 9 centímetros dessa substância que a gente não sabe. Então, para a gente matar essa questão, a gente tem que igualar esse ponto aqui, a pressão desse ponto aqui, com a pressão nesse ponto aqui, certo? Que vai ser a mesma. Então, partindo da equação fundamental da hidrostática, essa aqui, pressão final igual a pressão atmosférica mais ρgh, isso aqui, onde ρ é a densidade do fluido, gravidade é a gravidade da Terra e altura é a altura em relação ao nível onde está a pressão atmosférica. Então, para o lado esquerdo,
a equação fica a seguinte. A pressão no lado esquerdo vai ser a pressão atmosférica, que está aqui, né? Mais o ρ da água, vezes a gravidade, vezes a altura esquerda, que é esses 6 centímetros aqui. Mas eu deixei incógnita por enquanto. E para o lado direito, ficou a pressão direita, nesse ponto aqui, né? É igual à pressão atmosférica aqui, que a pressão atmosférica é igual em todos os pontos aqui, né? Ela não varia quase nada, então a gente assume que é igual em todos os pontos. Mais ρ, só que ρ agora não é ρ da água, né? É o ρ dessa substância aqui. Vezes g, a aceleração da gravidade, e a altura d, que é essa altura de 9 centímetros, que eu vou deixar também incógnita. Então, qual é o lance aqui? É igualar essa pressão aqui e essa pressão aqui, que é a pressão no lado esquerdo e a pressão no lado direito. Pressão no lado esquerdo nesse ponto e a pressão no lado direito nesse ponto. Porque elas são a mesma, já que no mesmo nível, em um mesmo fluido, a pressão tem que ser igual. Então eu vou igualar essa equação aqui com essa aqui. Certo? Então ficamos com isso aqui, essa equação aqui. Então, qual é o próximo passo? Eu tenho PA, a pressão atmosférica, nos dois lados. Posso cortar, certo? E além disso, quando eu corto a pressão atmosférica dos dois lados, eu posso cortar G também, né? Porque está multiplicando os dois lados. Então eu fico só com ρ da água é igual à altura esquerda, ρ da água multiplicado pela altura esquerda é igual a ρ multiplicado pela altura direita. Então, agora o que a gente queria saber era o ρ desse fluido aqui que a gente não sabe qual é. Então, só isolar, né? Multiplicar, dividir por a altura direita dos dois lados. Então, a gente chega nessa equação aqui, que a densidade desse fluido que a gente não conhece é a altura esquerda dividido pela altura direita vezes a densidade da água. Então, a altura esquerda é 6 centímetros, a altura direita é 9, e a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Isso, 6 por 9 aqui, dá 2 terços, que é aproximadamente, que é 0,6666, que é aproximadamente 0,7, certo? E daí vai ficar, centímetro com centímetro aqui, fica adimensional, e aqui, isso aqui fica grama por centímetro cúbico. Então fica 0,7, aproximadamente 0,7 gramas por centímetro cúbico, letra D. Vamos para a última questão, URGS 2014, questão 09. Na figura abaixo estão representados 3 blocos, A, B e C, de mesmas dimensões, que estão em equilíbrio mecânico na água. Então, equilíbrio mecânico, leia-se que eles estão parados, certo? Ou estariam em velocidade constante, mas o caso aqui é que eles estão parados. Os blocos A e B têm, respectivamente, 3/4 e 1/4 dos seus volumes acima da superfície, enquanto o bloco C está totalmente submerso. Considerando que o bloco C tem peso P, os pesos de A e B são, respectivamente, certo? Esse conteúdo aqui, ele é sobre, essa questão aqui, ela é sobre empuxo. Então, como a pressão em um fluido aumenta com a profundidade, o empuxo ele é consequência da variação de pressão em corpos que estão submersos em um fluido. Por exemplo, aqui nesse C, eu tenho uma pressão inicial aqui nessa profundidade, e aqui eu tenho outra pressão em relação associada a essa variação de altura aqui. Então, o empuxo ele é consequência dessa variação de altura aqui nos corpos que estão submersos no fluido, certo? Vocês viram isso na última aula. Então, vamos usar vamos fazer uma questão sobre empuxo aqui, justamente porque ela está relacionada com pressão. A equação que nos diz qual é o valor do empuxo, que é uma força, o módulo do empuxo, é essa aqui, certo? O empuxo é igual à densidade
do líquido, do fluido em que o objeto está sendo imerso. No caso aqui é a água, certo? Ou seria a densidade da água. Vezes o volume deslocado, o volume que o objeto desloca no fluido ao ser submerso, vezes a gravidade. Então, para eu resolver essa questão, eu vou aplicar o empuxo nos 3 bloquinhos. Então, para o bloco A, como é que fica? Como eles estão, olha só, como eles estão em equilíbrio mecânico, isso significa que eles estão parados. Portanto, a força de empuxo nos 3, certo? Tem que ser igual ao peso dos 3 blocos. Portanto, aqui, para o bloco A, o peso do bloco A tem que ser igual ao empuxo no bloco A. E o empuxo no bloco A vai ser ρ da água, certo? Que eu chamei aqui simplesmente ρ, porque a gente não está lidando com outro fluido. Vezes o volume que ele deslocou de água, que ele está submerso, portanto, o volume que ele desloca de água, vezes a gravidade. E o bloco A ele tem 3/4 do seu volume acima da superfície. Isso quer dizer que ele só está submerso 1/4 do seu volume, certo? Por isso aqui eu tenho que botar não 3/4, mas 1/4. E agora para o bloco B. É o mesmo raciocínio. Então, peso de B é igual ao empuxo em B, é igual a ρ, 3/4 de V, porque ele está com o seu volume acima da superfície 1/4, então ele está submerso 3/4 do seu volume, portanto é o mesmo volume que ele desloca do fluido, vezes a gravidade, certo? Então, o próximo passo vai ser para o bloco C. O bloco C ele chamou de peso, que é simplesmente P, o bloco C, o peso dele chamou simplesmente P, então a gente mantém aqui P, é igual ao empuxo em C, que é simplesmente ρ V vezes G, porque ele está todo submerso, certo? O bloco está todo submerso, então ele vai deslocar o próprio volume dele no líquido que ele está imerso, no caso a água. O próximo passo agora é comparar esses pesos aqui, para a gente achar uma relação entre os pesos de A, B e C. Então, para eu achar essa relação, eu vou dividir primeiro o peso de A pelo peso de C, que eu chamei de P. Então, dividindo isso, né, o peso de A é igual ao empuxo em A, que é igual a isso aqui, ρ, 1/4 de V vezes G. E o peso de C é P, que é igual a ρ VG. Então, botei aqui. Se eu dividir isso aqui, fica simplesmente 1/4, certo? Então, o peso de A dividido por P, peso de A dividido por P é igual a 1/4. Então, disso decorre que o peso do bloco A é igual ao peso do bloco C, que é P, né, dividido por 4. E agora, para a gente achar o peso de B, faz o mesmo processo. Divide o peso de B sobre o peso de C, que é P, né? Então, o mesmo raciocínio fica com 3/4. Então, o peso de B é simplesmente 3/4 de P. Então, com esses dados aqui, qual é a questão certa? Então, a resposta é a letra B, aqui, pelo que a gente achou aqui. Certo? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução aí, tenha ajudado a entender os conceitos que a gente aprendeu nas aulas anteriores e nessa. E até mais. Falou!